A quinta-feira foi agitada nos bastidores do Internacional. Pela manhã, treinamento no CT Parque Gigante para preparar o time que enfrenta o Fluminense nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro. E a expectativa toda pela estreia de Ener Valencia, que vem treinando cada vez por mais minutos no CT Parque Gigante, mas que tem a tendência de começar no banco de reservas. Isto será definido nos próximos dias pelo técnico Mano Menezes, que também observa a situação de Luiz Adriano, que gripado pode ser um desfalque para o Inter no jogo deste final de semana. No Conselho Deliberativo, existe a discussão em torno da proposta recebida pela Libra e a proposta recebida pela Liga Forte do Futebol. De um nível não tão alto assim a discussão, mas que nos próximos dias terá uma definição para o clube. E enquanto isso, a grande bomba. O Inter está acertando a contratação do goleiro Sérgio Rocher. O reforço pega todo mundo de surpresa, mas tem explicações nos bastidores que envolvem a opção de compra do goleiro John, que até então era o titular. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 6 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever e ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento pela manhã, que eu estive presente no CT Parque Gigante e que começou a definir o time que enfrenta o Fluminense no domingo pelo Campeonato Brasileiro. A imprensa só teve acesso à primeira parte do treinamento, ao aquecimento dos jogadores. Depois foi todo mundo convidado a se retirar porque o Mano Menezes já começou a trabalhar a equipe pensando no confronto contra a equipe do Fluminense. E aí é assim, destaques do treino. O Alan Patrick voltou a trabalhar com o grupo. Ele que não tinha participado dos 2 últimos treinamentos em função de um controle de carga que havia sido feito com ele, já que ele não atua no fim de semana por estar suspenso. E aí deixaram ele na academia, guardadinho, fazendo controle de carga, mas hoje ele já treinou normalmente, é desfalque para o Inter neste fim de semana. Pensando no jogo de domingo, o principal desfalque do treinamento de novo foi Luiz Adriano. Ele já não havia treinado na quarta, porque estava gripado e havia ficado em casa. Nessa quinta, ele foi até o CT Parque Gigante, mas, ainda com resquícios de alguns sintomas, ficou na academia, fazendo um trabalho mais conservador, não foi para o campo. Nos próximos dias, sexta e sábado, o Luiz Adriano vai definir se vai para o campo, treina e pode jogar no domingo, ou se ele vira um desfalque para o Internacional. E vamos lá, um desfalque importante, porque o Luiz Adriano vinha sendo titular do Internacional nessas últimas partidas. Falando sobre ataque, eu gravei na tarde dessa quinta-feira um vídeo falando sobre Ener Valencia e sobre os cuidados que a comissão técnica do Inter vem tendo com o atacante equatoriano, que deve fazer a sua estreia contra a equipe do Fluminense no próximo domingo. Entretanto, deve entrar no decorrer da partida. Essa informação que eu trouxe nesse vídeo gravado à tarde, ainda lá do CT Parque Gigante, é só clicar aqui para assistir, que eu falo um pouco sobre os bastidores dos cuidados que existem com o Ener Valencia, pensando no próximo jogo contra o Fluminense, pensando também na integração do jogador ao elenco colorado. Mais tarde, na ESPN, Mano Menezes concedeu uma entrevista exclusiva, bem interessante, com várias informações que a gente pode ter para os próximos dias do Internacional, incluindo informações sobre Ener Valencia. Ele explicou, por exemplo, onde pretende utilizar o atacante equatoriano, que pode jogar eventualmente como um camisa 9, apesar de não ter a característica de um pivô, de um cara que segura a bola. O Mano Menezes explicou isso, mas ele pode ser utilizado algumas vezes como um camisa 9. Ele pode atuar como um segundo atacante, mas aí teria que ter outro lado dele, Luiz Adriano, o alemão, e mudar a forma do time jogar. E aí ele especula quais são as maneiras de montar o meio-campo para jogar com 2 atacantes. Esse vídeo é bem interessante, eu gravei um vídeo na tarde dessa quinta-feira também, trazendo as principais falas do Mano Menezes nessa entrevista. É só clicar aqui para assistir, saber o que o treinador pensa a respeito disso. Tem também uma cutucada, uma crítica do Mano Menezes à CBF, pelo que fez com o Fernando Diniz e a sucessão na seleção brasileira, e ele fala também sobre outras questões, sobre o contato que teve do Corinthians com ele nesse vídeo. É só clicar aqui para assistir e saber o que ele falou na entrevista para a ESPN, tá? De noite, no ambiente político do clube, houve muita agitação também. Porque houve uma reunião no Conselho Deliberativo, eu acompanhei boa parte dessa reunião, em meio ali à hora da dupla KTO, olhava um pouco, mas acompanhei boa parte da reunião que apresentou a proposta que a Libra fez para o Internacional. Lembrando, existe a discussão. A gestão, o presidente Alessandro Barcelos é a favor de assinar com a Liga Forte do Futebol e tenta emplacar no Conselho Deliberativo a votação que aprova a assinatura com a Liga Forte do Futebol. A oposição quer que o Inter assine com a Libra e hoje trouxe os
executivos da Libra para discursarem, para apresentarem a proposta para os conselheiros colorados. Eu vi boa parte da apresentação, achei o nível da reunião bem baixo, de perguntas de conselheiros, teve baixaria, teve aquela briga política que a gente sabe que tem no Inter há bastante tempo, que o nível ele é bem baixo mesmo, tá? De todos os lados. E eu não vou entrar muito nessa questão, mas eu prometo que assim que eu conseguir juntar todas as informações, eu gravo um vídeo explicando a proposta da Libra, as diferenças para a proposta da Liga Forte de Futebol e principalmente qual encaminhamento o Inter vai tomar. O Inter vai assinar com a Libra? O Inter vai assinar com a Liga Forte de Futebol? Quando que isso vai ser definido? Eu vou trazer um vídeo sobre isso em breve. Mas teve a reunião, ela não teve um nível legal, tá? E o que importa dela a gente vai extrair e colocar em um vídeo depois, beleza? E aí a gente tem a grande notícia dessa quinta-feira, chegamos a ela. Do nada, ninguém aqui no cenário do Rio Grande do Sul havia trazido essa informação, havia trazido essa especulação, o Inter conseguiu trabalhar em segredo. O Inter está contratando um goleiro, e um goleiro de nível, tá? Sérgio Rocher está fechando com o Internacional e o Inter está comprando o goleiro uruguaio de 30 anos de idade junto ao Nacional do Uruguai. Vamos lá, a gente já falou muito sobre essa informação, vocês já devem ter visto em outros lugares, na hora da dupla KTO a gente falou bastante sobre isso. Vamos a alguns fatos dessa contratação, tá? A primeira informação que a gente foi buscar é se o John tá de saída. E assim, não exatamente, tá? O Inter trouxe o Rocher para agregar, para trazer o Rocher pro grupo. Por quê? Qual foi o pensamento da direção do Internacional? A opção de compra do John é na casa de 5 milhões de reais. E o preço que o Inter vai pagar ao Nacional do Uruguai é $1 milhão limpo pro Nacional, fora comissão, fora impostos, encargos e tudo mais. $1 milhão limpos pro Nacional, que dá 5 milhões de reais, alguma coisa perto disso, mas vai dar o total da negociação $1 milhão e 600 mil. E o Inter entendeu que entre pagar valores que o Inter considerou aproximado pelo John e pelo Rocher, o Inter vai pagar pelo Rocher. É esse o discurso que a gente ouviu no bastidor, tá? De qualquer maneira, isso acelera um processo de saída de algum dos goleiros, do John ou do Kehler. O Inter vai liberar um desses goleiros. E esses goleiros provavelmente vão buscar novas alternativas também, porque perderam cada vez mais espaço, em especial o John. O John tem contrato com o Inter até o fim do ano, emprestado pelo Santos, e não vai ficar, porque se o John tá vindo, se o Rocher tá vindo, o John não vai ficar. Foi um movimento feito pelo Internacional nessa quinta-feira. É um goleiro de nível, experiente, jogou Copa do Mundo com a seleção uruguaia. Eu devo trazer um react com lances do Rocher nos próximos dias, mas o goleiro acertou a contratação desse goleiro experiente, que era o sonho do Grêmio. Rocher era o sonho de contratação do Grêmio nos últimos dias, e agora o Inter foi lá e acertou a contratação desse jogador. $1 milhão limpo pro Nacional, o salário dele a gente ainda não sabe, um contrato de 4 anos pro Rocher, que deve desembarcar em Porto Alegre já nos próximos dias. Sim, Rocher será jogador do Internacional, e essa pegou muita gente desprevenida. O presidente promete que ainda virão mais reforços. O Inter vai contratar um meia, e um meia de nível, se espera. Salazar ou Lanzini são os dois nomes que estão na mira. O Inter deve contratar um desses jogadores, mas está no mercado do Inter e agora começou a se mexer. O primeiro nome foi um pouco inesperado, mas é o Rocher, o primeiro nome que chega. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Já vou passar algumas odds pensando no fim de semana, tá? Mas, por exemplo, na sexta-feira, a gente tem pelo Campeonato Argentino Gimnasia e Esgrima contra Independiente. Odd do Gimnasia e Esgrima 2.6, empate 13 e Independiente 3. E tem também Central Córdoba versus News Old Boys. Central Córdoba 2.71, empate 2.9, News Old Boys 2.9. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!